Hoje eu vou te mostrar como fazer um foguete de vinagre com bicarbonato de sódio. Para fazer esse foguete, você vai precisar de coisas bem simples que provavelmente você já vai ter em casa. Primeiro, 2 garrafas PET, de preferência garrafas PET do mesmo tamanho. Isso é importante porque depois a gente vai encaixar uma parte na outra. Você vai precisar também um pouco de vinagre e bicarbonato de sódio. Se você não sabe onde achar bicarbonato de sódio, ele fica lá junto com os outros temperinhos amarelos naquela prateleira do supermercado onde fica tempero, parecido com isso aqui. Você vai precisar também de uma rolha que encaixa aqui na boca da garrafa PET, de um filtro de papel desses de coar café e de um pouco de linha. Pode ser um barbante também, mas o ideal é quanto menor a linha, melhor. E para montar o foguete, você também vai precisar de um pouco de cartolina ou de papel cartão. Eu vou usar aqui papel cartão porque ele é mais duro, e de um pouquinho de fita adesiva. Para começar, eu vou fazer o bico do foguete, abrindo o compasso aqui mais ou menos 10 centímetros e formando um círculo que vai ter 10 centímetros de raio. Depois eu vou fazer um corte entre a borda e o centro desse círculo e vou virar o círculo formando um cone. E aí eu vou encaixar esse cone aqui na parte de baixo da garrafa usando fita adesiva. A ponta do foguete já está bem reforçada, é importante que ela fique forte, porque aí a gente pode lançar o foguete várias vezes e ela não vai estragar. E agora eu preciso fazer as aletas, que são aquelas abinhas que ficam aqui do lado, e elas não deixam o foguete sair todo desgovernado, elas vão direcionar o foguete. E para fazer as abinhas eu também vou usar papel cartão, só que eu fiz um negócio diferente aqui. Eu colei um pedaço de papel cartão atrás do próprio papel cartão. Então aqui tem uma faixa que está super reforçada, porque ela tem um papel duplo. E olha só o jeito que eu vou cortar essas abinhas. Primeiro eu vou marcar aqui 12 centímetros e depois eu vou dividir essa distância em 4 partes. Então eu vou marcar aqui no 3, 6, 9 e eu tenho aqui 4 trechos. Depois eu vou virar a régua aqui 90 graus e medir 8 centímetros. E vou aproveitar e marcar aqui também no 2. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou marcar aqui 8 centímetros e fazer outra marquinha no 2. Qual que é a próxima etapa? É fechar esse retângulo aqui. Então eu vou fechar aqui e vou fechar aqui. Então eu tenho um retângulo de 12 por 8. E eu vou aproveitar e fazer uma faixa aqui também de 2 centímetros, que foi o que eu marquei ali. Então aqui eu tenho uma faixinha de 2 centímetros. Próximo passo é fazer um cruzamento aqui no meio desse outro retângulo que sobrou, formando 2 triângulos. Então eu formei 2 triângulos aqui. O que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui fora e vou fazer 3 cortes aqui. Um corte aqui, um corte aqui e um corte aqui. Eu fiz 4 aletas e agora eu preciso prender essas aletas de um jeito bem resistente no meu foguete. Eu vou pegar essas 4 abinhas aqui que foram cortadas e vou fazer uma dobra nessa linha aqui, fazendo assim. Eu vou dobrar uma para baixo e uma para cima, para baixo e uma para cima. E agora eu consigo prender isso aqui na garrafa com fita adesiva. O foguete está pronto, alinhadinho. E agora eu preciso construir uma base para poder lançar o foguete, porque ele não vai parar em pé muito fácil desse jeito aqui. Para isso eu vou usar aquela outra garrafa PET, então eu vou cortar aqui a parte de baixo da garrafa PET. O ideal é que essa base tenha pelo menos uns 10 centímetros de altura. Chegou a hora de preparar o combustível do nosso foguete. Eu vou começar pelo bicarbonato de sódio. Eu vou cortar aqui uma faixa do meu filtro de café e vou colocar dentro dele uma colherona bem gorda de bicarbonato de sódio e depois apertar bem com a minha linha. Quando essa trouxinha ficar pronta, uma coisa muito importante é que sobre pelo menos uns 10 centímetros de linha e que ela seja estreita o suficiente para entrar na boca da garrafa, desse jeito aqui. O último combustível a gente só vai colocar lá na hora do lançamento. E o que é importante levar para fora na hora que você for soltar os foguetes? Bom, primeiro de tudo, o foguete, é óbvio, a base que vai segurar o foguete, a rolha que vai ser colocada atrás. Se você tiver mais rolhas é melhor, porque a chance de perder a rolha é grande. Vai precisar do combustível sólido, que é o bicarbonato de sódio, você já pode deixar vários pacotinhos desses prontos. E vinagre, vai mais ou menos meio vidro de vinagre para cada lançamento. Finalmente vamos colocar aqui o nosso combustível sólido. Ops, vinagre é líquido. Aliás, essas coisas que eu estou mostrando nem são combustíveis de verdade. Afinal de contas, para uma coisa ser combustível, ela tem que poder entrar em combustão. Simplificando, ela tem que pegar fogo.
Então eu estou falando que são combustíveis sólidos ou líquidos, mas é mais para uma brincadeira, para fazer uma analogia, uma comparação com foguete de verdade. Eu vou colocar até uns 5 dedos mais ou menos acima do fundo, que é o ideal para dar uma boa propulsão para o foguete. E agora vem uma parte que você tem que tomar muito cuidado. Eu vou colocar a minha cápsula de combustível sólido aqui dentro, mas eu não posso deixar ela cair no vinagre, porque senão vai acontecer uma reação química que vai estragar tudo. Então eu preciso segurar muito bem o meu fiozinho aqui para fora e eu vou colocar a cápsula para dentro bem na boquinha da garrafa aqui, com bastante cuidado. E quando ela entrar um pouquinho, eu já posso fechar com a rolha. E como você deve ter imaginado, o nosso foguete está armado. Agora é só eu virar de ponta cabeça e colocar em cima da base e vamos ver o que vai acontecer. Depois de muito esforço, o foguete recuperado, e você pode ver que ele ficou bem inteirinho, mesmo sendo lançado várias vezes. Isso significa que o foguete é bem resistente. Bom, vamos entender finalmente então o que aconteceu aqui. O bacana desse experimento é que ele tem duas explicações, uma física e uma química. Vamos começar pela química. Eu peguei um pouco de vinagre, vinagre é ácido acético misturado com água, e misturei com bicarbonato de sódio. Quando eu misturo esses dois, um dos produtos dessa reação química é o gás carbônico. Então a gente tem um líquido e um sólido e a gente acaba formando um gás. E o gás ocupa muito mais espaço do que o líquido e o sólido que a gente usou no começo. Então ele começa a formar pressão dentro da garrafa. E o ar, esse gás, o ar não, o gás carbônico que vai se formando lá dentro, ele vai querendo escapar e vai forçando a rolha, até chegar uma hora em que a rolha não aguenta mais e ela escapa. E aí que acontece a parte física. O foguete expulsa a água, joga a água para trás e a água em reação, é ação e reação, a água em reação empurra o foguete do lado contrário e é por isso que o foguete sai voando. Bastante gente pode me perguntar se esse foguete que eu fiz aqui é mais forte ou é mais fraco que o foguete de gelo seco. Bom, a princípio ele é a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a força que o foguete vai subir, a velocidade que o foguete vai subir, vai depender muito do momento em que a rolha escapa, da pressão que existia dentro da garrafa no momento de a rolha escapar. Se você prender a rolha nos dois foguetes do mesmo jeito, a pressão vai ser exatamente a mesma nas duas garrafas e aí a velocidade do foguete, o quanto ele vai longe, vai ser exatamente a mesma coisa. Mas tem um detalhe. Tem um limite da reação do gás carbônico com o vinagre. Você não vai conseguir criar uma pressão muito forte aqui dentro, tão forte quanto a do gelo seco. No gelo seco, o limite é bem mais alto, ou seja, você pode prender a rolha com muito mais força que o gelo seco vai conseguir soltar. Então, a princípio, os dois foguetes têm a mesma velocidade, mas se você prender a rolha muito forte, o foguete do gelo seco vai conseguir expulsar a rolha e vai ficar mais forte. Outra dica, se você for fazer isso aqui, pode ser que o foguete não saia, ou porque você prendeu a rolha muito forte, ou porque colocou muito pouco vinagre, ou porque você embalou muito bem o bicarbonato de sódio e ele não vai conseguir se soltar ali dentro do vinagre. Se isso acontecer, não enfie a fuça em cima do foguete, porque ele pode escapar na sua cara. Então o ideal é você derrubar o foguete e só aí você chacoalha e tenta tirar a rolha mirando em um lugar que não seja a cara de ninguém. Isso aí que vai dar segurança para o seu lançamento de foguete. Mais vídeos como esse aqui você encontra no Manual do Mundo. Se você ficou com vontade de soltar esse foguete na sua casa, não se esqueça de dar um joinha aqui embaixo do vídeo. E eu vou deixar como indicação os outros 2 foguetes com garrafa PET que a gente fez no Manual do Mundo. Desse lado aqui, o primeiro foguete que eu fiz, que é um foguete feito com bomba de encher bola e uma rolha. A vantagem dele é que você não gasta vinagre e bicarbonato de sódio, a desvantagem é que provavelmente você vai se molhar inteiro na hora de soltar. E do outro lado eu estou deixando um foguete de gelo seco, que foi esse foguete que eu falei na explicação, que é um foguete bem gelado e a gente fez até um slow motion desse foguete subindo.